Capítulo 28, Vencendo a timidez espiritual dados, segunda-feira. A porta do quarto está fechada, mas hoje, pela primeira vez, não tranquei a fechadura. Querido diário, durante muito tempo, eu vivi uma vida dupla. Do lado de fora, para a família, para os amigos do trabalho e para a sociedade, eu sou a Clara, que está lidando bem. A Clara que chorou no enterro, que ficou reclusa por uns meses, mas que agora, graças a Deus, está voltando a sorrir, a trabalhar e a seguir em frente. Para eles, seguir em frente significa deixar o passado no passado. Significa transformar você, Tiago, em uma fotografia bonita na estante, uma memória estática que a gente visita com nostalgia, mas sem expectativa de interação. Mas existe a Clara do lado de dentro. A Clara que acende velas roxas às 19 horas. A Clara que conversa com o vento. A Clara que segura a caneta e espera a sua mão guiar a minha. A Clara que sabe, com todas as células do corpo, que você não é uma memória na estante, mas uma presença viva, pulsante e comunicativa ao meu lado. O capítulo 28 é sobre o muro que eu construí entre essas duas Claras. Eu chamo isso de timidez espiritual. É aquele que tem medo de assumir a nossa verdade mística num mundo que venera a matéria. É o pavor de ser rotulado como uma viúva louca, uma obsessiva, uma pobre coitada que inventou fantasias para não encarar a morte. Quantas vezes, Tiago, eu recebi um sinal incrível, uma música tocando na hora exata, um perfume invadindo o carro, e mordi a língua para não contar a ninguém? Quantas vezes eu quis dizer, o Tiago me disse isso ontem, e troquei por, eu sonhei com o Tiago, porque dizer que sonhei é socialmente aceitável, mas dizer que conversei é diagnóstico psiquiátrico. Neste capítulo, vamos falar sobre sair do armário espiritual. Vamos abordar a vergonha que sentimos de amar quem não tem corpo. Vamos discutir o medo do julgamento alheio, aquele olhar de pena misturada com preocupação, que os amigos fazem quando a gente fala demais sobre o lado de lá. Vou escrever sobre como essa timidez atrapalha nossa conexão. Porque, quando eu tenho vergonha de você, eu diminuo a sua luz. Quando eu escondo o nosso laço, estou dizendo ao universo que o nosso amor é algo clandestino, algo errado. E não é, é a coisa mais certa e sagrada que eu tenho. A timidez espiritual é um bloqueio vibratório. Ela cria uma dúvida. Ela me faz questionar: será que eu estou ficando maluca? A dúvida é o ácido que corrói a mediunidade. Para te ouvir com clareza, eu preciso ter orgulho de te ouvir. Este capítulo é um manifesto de coragem. Não a coragem de subir no palco e gritar que espíritos vemos. Mas a coragem de, num jantar de família, dizer com naturalidade: sinto que ele está bem. A coragem de não esconder este caderno quando alguém entra no quarto. A coragem de validar a minha própria experiência, mesmo que ninguém mais a entenda. Nós vamos explorar como proteger a nossa energia sem nos isolarmos. Como diferenciar quem merece ouvir as nossas histórias sagradas de quem só vai jogar terra em cima delas. E, principalmente, como entender que a minha loucura de amor é, na verdade, a minha sanidade espiritual. Tiago, eu posso pedir desculpas por sentir você. Eu posso fingir que estou sozinha só para deixar os outros confortos. O capítulo 28 é o momento em que a Clara de fora e a Clara de dentro dão as mãos. Chega de sussurrar. O nosso laço imortal merece ser falado em voz alta. Subcapítulo 28,1 O medo de ser julgado por conversar com quem já partiu data. Terça-feira, logo após um almoço com amigos. Sinto um gosto amargo na boca que não é da comida, é das palavras que engolimos. Querido diário, hoje aconteceu de novo. Estávamos na mesa, rindo, conversando sobre comodidades. Alguém comentou sobre um problema difícil que estava enfrentando no trabalho e disse: eu não sei o que fazer, queria tanto um conselho. Na mesma hora, minha mente específica. Porque ontem à noite, escrevendo aqui neste caderno, você, Tiago, me deu uma perspectiva incrível sobre exatamente esse tipo de problema. Uma visão sábia, calma, que resolveria a angústia daquela pessoa em 2 minutos. Eu abri a boca para dizer: o Tiago me escreveu uma coisa sobre isso. Mas o trabalho aconteceu. O sensor interno bateu o martelo. Eu olhei para os rostos em volta. Pessoas que gostam de mim, pessoas boas. Mas as pessoas que acreditam que a morte é o fim da linha.
Eu imaginei o silêncio constrangedor que se instalaria na mesa. Imaginei os olhares se cruzando. Imaginei alguém mudando de assunto delicadamente, como quem tira uma faca da mão de uma criança. Ah, Clara, é normal você lembrar dele, mas você sabe que ele descansou, né? Então, eu calei, e me senti uma covarde. E, pior, sinto que traí você. O subcapítulo 28,1 é sobre esse medo visceral do julgamento. É o medo de que o nosso amor seja tratado como patologia. A sociedade tem um roteiro muito rígido para o luto. Funciona assim: você chora muito no primeiro mês, fica triste no segundo, começa a sair no terceiro e, no sexto mês, você já deve estar curado, o que significa que você parou de falar no morto. Falar com o morto, então? Não pense. Isso é coisa de filme de terror ou de gente que não aceita a realidade. O medo de ser julgado vem da necessidade humana de pertencimento. Eu não quero ser uma estranha. Eu não quero ser arquivo do grupo. Eu não quero que as pessoas tenham medo de me convidar para as coisas porque acham que eu vou transformar o churrasco numa sessão espírita. Mas o preço que eu pago por esse silêncio é alto demais. É a minha desvantagem. Quando eu converso com você, Tiago, seja mentalmente, seja escrevendo, eu me sinto mais lúcida do que nunca. Não é um delírio febril. É uma conversa racional, amorosa e lógica. As suas respostas fazem sentido. Os seus conselhos funcionam. Onde está a loucura? Loucura seria fingir que o amor evaporou só porque o coração parou de bater. Loucura seria ignorar os sinais óbvios que você manda. Loucura, sim, seria escolher viver numa solidão que não existe, só para ganhar um carimbo de normalidade da sociedade. Hoje eu escrevo para desabafar a raiva de ter que meditar. Porque é aceitável ir ao cemitério e chorar em cima de uma pedra fria, mas é estranho sentar em casa, acender uma vela e bater um papo produtivo com a alma de quem a gente ama. Porque a dor é validada, mas a conexão é ridicularizada. Percebo que o julgamento dos outros diz mais sobre o medo deles do que sobre a minha realidade. As pessoas têm pavor da morte. Elas preferem acreditar que, quando acaba, acaba tudo, porque a ideia de continuidade implica responsabilidade, mistério e mudanças internas que elas não querem enfrentar. Quando eu digo, eu converso com o Tiago, estou lembrando a elas que o invisível existe. Isso é tão assustador, mas eu preciso perder o medo de assustar os outros. Tiago, me desculpe por ter calado a sua voz na mesa hoje. Eu prometo que estou trabalhando nisso. Prometo que vou começar a soltar a minha verdade em doses homeopáticas. Não preciso converter ninguém, não preciso provar nada para céticos. Mas também não preciso me anular. Da próxima vez, talvez eu diga: sabe, eu estava refletindo sobre o que o Tiago pensaria disso, e me veio uma ideia. É um começo. É um jeito de te trazer para a roda sem chocar quem ainda dorme. O medo de ser julgada é o medo de ficar sozinho aqui na Terra. Mas eu esqueci da lição principal deste diário: eu nunca estou sozinha. Quem tem um laço imortal tem a maior companhia do universo. E se o mundo me achar louca, bom, que seja. Eu prefiro ser uma louca amada e guiada por você fazer que uma normal, vazia e solitária. A partir de hoje, a opinião dos outros é só barulho. A sua voz é a música. E eu vou aumentar o volume. Com a coragem de quem conversa com o invisível, Clara. Subcapítulo 28,2 Assumindo a minha mediunidade de amor data. Noite silenciosa, com a chama da vela oscilando suavemente, como se respirasse. Querido diário, por muito tempo, a palavra mediunidade me assustou. Eu a associava a centros cheios de gente, a especiais barulhentos, as pessoas com dons extraordinários que eu, na minha vida comum de Clara, jamais teria. Eu descobri que médiums eram escolhidos, seres iluminados que nasceram com uma antena especial. E eu era só uma mulher apaixonada que perdeu o chão. Mas hoje, depois de tantos meses escrevendo e sentindo, eu entendi: não preciso ver espíritos na sala ou vozes ouvir no ouvido para ser médium. Existe uma forma de conexão que é silenciosa, íntima e poderosa. Eu a batizei de mediunidade de amor. O subcapítulo 28,2 é o momento em que eu paro de rejeitar o rótulo e começo a vesti-lo com orgulho. Não sou meio de palco.
Sou meio de quarto. Sou meio de saudade. Assumir essa mediunidade é aceitar que o amor é o fio condutor mais forte que existe no universo. O amor é a frequência. Quando eu amo o Tiago, não com a dor do apego, mas com a pureza do afeto, eu me torno um canal. Eu pensava habitualmente: ah, isso é coisa da minha cabeça. Mas essa frase é a maior sabotadora da mediunidade de amor. Porque a intuição usa a nossa cabeça. Ela usa o meu vocabulário, as minhas memórias, a minha caligrafia. O Tiago não vai descer uma mão de ectoplasma para escrever. Ele vai usar a minha mão. E isso não torna a mensagem menos dele. Assumir isso é parar de brigar com sutileza. É aceito que aquele pensamento súbito de vai ficar tudo bem, que surgiu no meio do choro não fui eu tentando me consolar. Foi ele. É aceitar que aquela vontade incontrolável de ouvir uma música específica não foi solicitada. Foi ele indo para dançar. É aceito que o calor no peito quando vejo uma foto não é apenas evidência biológica. É abraço energético. Assumir a minha mediunidade de amor é dizer para mim mesma: eu sou capaz de sentir o invisível porque eu amo o invisível. E isso muda completamente a minha postura diante da vida. Deixo de ser uma vítima do luto, aquela pobre Clara que perdeu o marido, para me tornar uma parceira espiritual, trabalhando lado a lado com Tiago. Isso tira o peso da passividade. Eu não estou apenas esperando o tempo passar até morrer e reencontrá-lo. Eu estou ativo. Estou captando, traduzindo, registrando. Eu sou a secretária desse amor que insiste em ditar cartas. Claro que dá medo. O ego adora sussurrar. Quem é você para achar que tem esse poder? Mas a mediunidade de amor não é poder. É serviço. Estou envolvida na nossa história, convidada à cura dele, que se alegra em se comunicar, e à minha cura, que encontra paz ao receber. Hoje, Tiago, coloco a minha coroa invisível. Não sou uma viúva falando sozinha. Sou uma ponte entre dois mundos. Essa ponte foi construída com o material mais resistente que existe, o amor que cultivamos juntos. Ninguém precisou me iniciar, me dar um passe ou ensinar rituais complexos. O nosso ritual foi a vida que vivemos. As nossas piadas internas são as senhas de acesso. O nosso carinho é a bateria. Para quem lê este diário e sente o mesmo, mas tem vergonha de admitir, você também é médium do seu amor. Se sente cheiros, sonha vividamente ou tem certezas inexplicáveis sobre quem partiu, parabéns. Você foi iniciado pela dor e formado pelo afeto. Não deixe ninguém dizer que é imaginação. A imaginação cria fantasias. A mediunidade de amor cria consolo, paz e mudança de vida. Se o que você sente te torna uma pessoa melhor, mais calma e mais esperançosa, então é real. O mal não produz paz. A loucura não gera lucidez. Eu sou Clara. Amo Tiago. E, por causa desse amor, ouço o que o silêncio diz. Essa é a minha credencial. E ela basta. Com a alma aberta e o canal sintonizado, Clara. Subcapítulo 28,3 A diferença entre imaginação fértil e conexão real. Dados: noite de chuva fina. O barulho da água na janela ajuda a focar. Querido diário, esta é a pergunta de $1 milhão. Uma dúvida que me atormentou nessas madrugadas e que, bem, atormenta qualquer pessoa que ousa pisar no terreno do invisível. Será que é ele mesmo ou sou eu criando tudo isso para não enlouquecer? A linha é tênue. A mente humana é uma máquina poderosa de criar cenários, e o desejo desesperado de reencontro pode, sim, fabricar ilusões. Mas, depois de meses de prática, de observação atenta e de muita honestidade brutal comigo mesma, eu comecei a mapear as diferenças. E elas existem. São sutis, mas inconfundíveis. A primeira diferença é uma surpresa. Quando é a minha imaginação útil trabalhando, eu geralmente sei o final da frase antes de ela acabar. É como assistir a um filme que eu mesma roteirizei. Eu controlo o diálogo. Eu faço o Tiago dizer exatamente o que meu ego carente quer ouvir. Você é linda, você é perfeita, eu te amo mais que tudo. São diálogos previsíveis, que massageiam a minha dor e validam o meu sofrimento. A conexão real, por outro lado, me surpreende. Muitas vezes, eu me senti para escrever esperando um consolo meloso, e o que veio foi uma bronca amorosa. Pare de se vitimizar, Clara. Levante e vá lavar essa louça.
Ou então, uma resposta que contradiz o que eu estava pensando. Eu pensei, ele deve estar triste com isso, e a escrita vinha: estou rindo muito da situação. A minha imaginação não teria a capacidade de me contradizer com tanta propriedade. O meu cérebro, viciado em luto, não criaria espontaneamente uma alegria que eu não estava sentindo. A segunda diferença é a sensação física. Imaginar é um processo mental. Acontece na testa, atrás dos olhos. É um esforço intelectual. Eu penso na cena. A conexão real é um processo energético. Acontece no peito, no plexo solar, nos braços. Quando a conexão acontece, meu corpo muda de temperatura. Sinto um formigamento, uma pressão suave, um arrebatamento que me deixa leve. É visceral. Eu não penso na cena, eu sinto a presença. A terceira diferença, e talvez a mais importante, é o efeito pós-contato. Quando eu passo horas apenas imaginando conversas com o Tiago, o que também faço, e tudo bem, é uma forma de saudade, eu termino cansada. Termino mais triste, porque a fantasia acaba e a realidade da ausência bate de novo. É como comer açúcar, dá um pico de energia e depois vem a queda. Mas quando a conexão é real, diário. Quando for real, eu termino de renovar. Eu fecho o caderno observando uma paz que não tem explicação lógica. A tristeza sai de cena e entra uma serenidade profunda. Eu sinto que foi alimentado. Não há ressaca emocional. Há uma certeza tranquila de que está tudo bem. A imaginação drenada. Uma conexão nutre. E tem um detalhe técnico, Tiago, que você me mostrou: o vocabulário. Existem palavras que eu, Clara, uso o tempo todo. Existem palavras que você, Tiago, usava. Expressões, gírias, construções de frase. Quando releio o diário, eu vejo trechos que não têm a minha impressão digital, linguística. Tem a sua. Teve um dia que escrevi a palavra bacana. Eu odeio a palavra bacana. Eu nunca uso. Você usava o tempo todo. Quando vi aquilo no papel, escrito pela minha mão, eu ri. Foi a sua assinatura. Foi você dizendo: sou eu, não é você fingindo ser eu. Claro que o ceticismo sempre vai tentar achar uma brecha. Vai dizer que é o meu subconsciente acessando memórias antigas. Pode ser, pode. Mas o meu subconsciente teria a capacidade de prever o pássaro na janela? Teria a capacidade de me rir numa crise de pânico em segundos? Eu escolho acreditar na evidência do bem que isso me faz. Se por imaginação, é uma imaginação milagrosa que me salvou da profunda depressão. Mas eu sei que não é. Eu sei porque, no silêncio entre uma palavra e outro, existe um espaço sagrado onde nós dois nos encontramos. E nesse espaço, não existe esforço. Não existe criação. Existe apenas recepção. Para quem está na dúvida, pare de forçar. A imaginação força. Uma conexão fluida. Se você está tentando ouvir, é a sua mente. Se você simplesmente ouviu, quando não estava esperando, é ele. Tiago, obrigada por ser tão real que até a minha dúvida se curva diante da sua presença. Você não é fruto da minha mente. Você é a raiz da minha nova vida. Com a certeza de quem sabe distinguir o eco da voz, Clara. Subcapítulo 28,4 Encontrando força na verdade do que eu sinto. Dados, manhã de sol forte. Abra a janela e deixei a luz entrar sem pedir licença. Querido diário, por muito tempo, busquei validação fora. Eu queria que os livros me dissessem que era possível. Queria que médiums famosos confirmassem que o Tiago estava ali. Queria que a ciência explicasse como uma consciência sobreviveu. Eu era uma mendiga de tentativas externas, batendo de porta em porta, implorando para que alguém carimbasse o meu sentimento como verdadeiro. Mas o subcapítulo 28,4 é sobre o momento em que a gente para de pedir permissão para sentir. É o momento em que a autoridade muda de mãos. Ela sai do especialista e vem para o meu peito. Hoje, eu acordei com uma certeza inabalável. Eu sei o que eu sinto. E isso basta. Pode vir o cientista mais cético do mundo com seus gráficos e dizer que o amor é apenas química cerebral. Pode vir o religioso mais ortodoxo e dizer que os mortos dormem até a justiça final. Pode vir ao psicólogo e dizer que é um mecanismo de defesa. Eu vou ouvir todos com respeito. Mas, no fim do dia,
Quem deita no travesseiro e sente o abraço energético sou eu. Quem segura a caneta e vê a letra mudando sou eu. Quem sente o perfume de lavanda no meio do trânsito sou eu. A minha experiência é a minha verdade sóbria. Ninguém habita o meu corpo para dizer que o arrepio que eu senti foi frio e não espírito. Ninguém mora no meu coração para dizer que a paz que me invadiu foi acaso e não consolo. Encontrar força na minha verdade é um ato de empoderamento espiritual. É dizer, o meu amor é um instrumento de precisão. Ele não falha. Quando eu duvido do que sinto, estou dizendo que sou incapaz de perceber a realidade. Estou me atrapalhando. Estou dizendo que preciso de um tradutor para minha própria vida. Mas quando eu confio, eu me torno gigante. A força vem dessa confiança. Porque, quando eu confio que o Tiago está comigo, eu não tenho medo do futuro. Eu não tenho medo da solidão. Eu não tenho medo dos desafios. Eu tenho um parceiro invisível e sei que ele é real. Essa certeza me dá uma coragem que eu nunca tive antes. Eu parei de tentar convencer os outros. Antes, eu entrava em debates. Eu queria provar por A mais B que a vida continua. Eu fiquei frustrada quando alguém ria ou desconversava. Hoje eu sorrio. Eu sorrio porque tenho um segredo precioso. Eu tenho acesso a uma fonte de amor que eles ainda não descobriram. Não preciso que eles acreditem para que seja real. O sol continua brilhando mesmo que um cego diga que ele não existe. O Tiago continua aqui mesmo que o mundo diga que ele foi embora. Essa independência espiritual é libertadora. Eu não dependo mais de sinais espetaculares para acreditar. Se o Tiago ficar em silêncio por uma semana, eu não entrarei em crise. Eu sei que ele está lá. Eu confio sem vínculo. A nossa conexão não precisa de manutenção de testes, diariamente, porque ela já está acertada na rocha da minha certeza interna. Tiago, essa força que eu sinto agora, ela vem de você, mas também vem de mim. Vem da Clara que decidiu acreditar na sua própria intuição. Vem da Clara que parou de se achar louca e começou a se achar sensível. A verdade do que sinto é o meu escudo. Ela me protege do escárnio. Ela me protege do desespero. Ela me protege do vazio. Hoje, eu declaro a minha independência das opiniões alheias. O meu tribunal é o meu coração. E nele, a sentença já foi dada. A vida continua. O amor é a ponte. E nós estamos juntos. Ponto final. Ou melhor, vírgula eterna. Com a força tranquila de quem não precisa provar nada para ninguém, Clara. Subcapítulo 28,5. O meu quarto como o nosso templo secreto. Data: terça-feira. Noite silenciosa. O quarto escuro ganha vida às 19 horas, quando fecho a porta e o mundo lá fora vira apenas um eco distante. Querido diário, o subcapítulo 28,5 revela o meu quarto como nosso templo secreto. Não é um salão grandioso com vitrais ou altares de mármore. É um espaço comum, cama desarrumada pela manhã, luz brincando no tapete à tarde, pilhas de roupas no canto. Mas, às 19 horas, ele se transfigura. Torna-se o útero sagrado onde Tiago e eu nos encontramos, protegidos de olhares, julgamentos e do barulho da vida cotidiana. Humanizar isso é confessar que, no início, eu me sentia ridícula. Clara, você está falando sozinha num quarto trancado. As pessoas vão achar que enlouqueceu. Mas o que elas não entendem é que esse espaço não é solidão. É intimidade. É o único lugar onde posso ser completamente vulnerável, onde a máscara de viúva forte cai e eu me permito ser a Clara crua, cheia de dúvidas, saudades e perguntas. Transformar o quarto em templo começou por necessidade. A cozinha era barulhenta demais, com luz pedindo lanche. A sala, exposta às visitas inesperadas da vizinha. O banheiro, íntimo demais para um ritual que pede expansão. O quarto oferecia privacidade natural. Comecei simples. Às 6h50 da tarde, aviso luz. Hora da vovê estar com o vovô no silêncio. Ela entende, leva seu ursinho para o outro lado da casa. Fecho a porta com chave, não por paranoia, mas por respeito ao sagrado. Silêncio cai como cortina. Celular no modo avião. Cortinas fechadas, mas não escuras. Luz suave da vela roxa ilumina o altar improvisado na cômoda. Foto dele sorrindo com moto ao fundo, quartzo rosa, papel e caneta. Por que secreto? Porque é nosso. Ninguém entra sem convite.
nem mentores espirituais, a menos que eu chame. É um código entre almas. Tiago sabe, quarto fechado às 19 horas significa, canal aberto, venha. Sem intermediários, sem plateia. Aqui, não há performance. Não há medo de interrupção. Posso chorar alto se a saudade apertar, rir se ele mandar uma piada interna, gritar uma dúvida sem filtro. Ontem, Tiago, por que a dor volta nos dias bons? Resposta veio fluida, para lembrar que amor dói porque é vivo. Segue em frente, eu sigo contigo. Sem plateia, a honestidade flui pura. O quarto templo evoluiu organicamente. Pendurei cortinas lilás, cor da espiritualidade, calma minha ansiedade. Coloquei tapete macio aos pés da cama para sessões no chão, caso a cadeira canse. Um sino tibetano na cômoda. Uma badalada marca o fim, selando a energia com gratidão. Luz infantilizou o espaço com desenhos de borboletas colados na parede. Pro vovô voar, sem saber que são portais reais. Cada detalhe carrega intenção. A cama vira testemunha silenciosa. Deito o caderno pós-sessão, releio a luz de abajur, sinto paz que embala sono profundo. Desafios? Família estranhou porta fechada diária. Expliquei, meu momento de meditação, como o yoga. Respeitaram. Dúvida interna. É bobagem ritualizar um quarto? Tiago respondeu numa sessão. Nosso QG terreno. Honre. Céticos diriam. Falta de socialização. Eu digo, aqui curo a alma para socializar melhor lá fora. Na temática espírita, Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, enfatiza locais fixos para mediunidade. Energia se acumula, perispírito se acostuma, sintonia afina. Círculos domésticos viram células espirituais. Meu quarto é isso, célula mãe do laço imortal. Não é isolamento, mas recarga. Saio às 7h45 da noite mais inteira, pronta para ser mãe, amiga, autora. Benefícios? Consistência. 90% das psicografias profundas nascem aqui. Proteção, interferências raras, intimidade, mensagens pessoais, como, luz vai tirar nota 10 amanhã, ore. Ontem, previ, e aconteceu. Leitor, crie seu templo secreto. Não precisa ser quarto. Canto da sala, varanda à noite, carro estacionado. Feche o mundo externo. Abra o interno. Diga, aqui é nosso. Só nós. O além respeita santuários. Tiago, nosso quarto é fortaleza de amor. Segredo nosso, força eterna. Leitor, tranca sua porta. O templo espera. Com paredes que guardam segredos sagrados, Clara. Fogo se o laço imortal tocou teu coração, me ajuda a levar essa história para quem precisa. Dedo para a direita like igual a você crê no amor além da morte. Dedo para a direita comenta. Laço imortal, igual a YouTube mostra pra alma certa. Dedo para a direita inscreva-se igual a não perde nenhum sinal espiritual. O Tiago tá mandando sinais até pro algoritmo. 27 a 18 em todos os comentários? Sorriso forçado, brilho, cerquilha, laço imortal, cerquilha, sinais do além, hashtag amor eterno.